Então vamos estar vendo agora a sétima voz, a voz do desânimo. Se você pode notar aí comigo, 1 Reis, capítulo 19, versículo 13, vai dizer que, ouvindo Elias, envolveu-se o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada de uma caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Só para vocês entenderem o contexto aqui de 1 Reis 19, a Bíblia fala antes que esse homem de Deus, que era o profeta de Israel, era a maior figura espiritual de Israel, ele tinha derrotado quantos profetas de Baal, gente? Quantos? 450. Ele matou. Você lembra da história que ele pegou a espada e decolou, matou, furou, matou todo mundo. Um grande herói. Quando ele faz isso, você lembra que Jezabel, que era esposa de Acais, ela disse o seguinte: olha, diga para esse profeta que eu vou matar ele. Agora, o homem que matara 450 homens, agora é intimidado com a voz de uma mulher. E a Bíblia diz que ele corre, ele entra, ele fica lá dentro daquela caverna, e ele fala assim: meu Deus, só eu que estou aqui, meu Deus, não tem ninguém, eu estou só, eu quero morrer, me mata, eu quero morrer. Aí a Bíblia diz que ele começa a ouvir alguns sons, vento impetuoso, e trovões, e relâmpagos, até que vem uma voz suave, e ele percebe que naquela voz é a voz do Espírito Santo falando com ele. E a Bíblia diz que Deus fala para ele: o que faz aí, Elias? Ou seja, Elias, o que está acontecendo contigo? Amados, deixa eu falar algo para vocês. Todos nós estamos sujeitos a desânimo. Eu não vou perguntar aqui, mas eu sei que todo mundo já ficou desanimado uma vez, sim ou não? A minha esposa está aqui, eu já estou aqui há 3 anos e meio. Quantas vezes eu já falei para a Andresa: não está legal não. Verdade, Andresa? O que eu vim fazer aqui? Quantas vezes? A minha mãe sabe, ela nem estava aqui, mamãe, filho de mamãe, né? A mamãe. O pessoal brinca, vocês falam mamãe, essa coisa de família, você não precisa falar mãe, né? Quantas vezes? Já deu vontade, eu estou falando isso de verdade. Quantas vezes? Porém, são coisas simples, mas a gente sabe da nossa luta. Por exemplo, do Enzo se adaptar a João Pessoa, o Enzo longe dos avós. Gente, para mim isso foi terrível. Andressa, quantas vezes eu chorei? Vim de Fortaleza, o Enzo chorando, meus avós, meus primos. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com esse menino? São coisas assim, umas coisas que me faziam, meu Deus, o que eu faço? Então, e tantas outras coisas que nos faz pensar. Poxa, eu pensei, eu posso voltar para Fortaleza, eu posso ser um líder de life lá, vou ser do mesmo jeito abençoado. Então, todos nós passamos pela voz do desânimo. Eu passei várias vezes. E hoje eu me policio com ela. Ela vem, eu calma, eu já sei os truques, calma. Já falei para a Andresa, né, Andresa? Falei: olha, não saio mais daqui, não vou pecar, não vou adulterar em nome de Jesus, não vou roubar a igreja em nome de Jesus, e não vou brigar com ninguém. São 3 coisas que tira pastor de ministério. Mas eu falei: mas eu também vou me policiar agora para saber que eu tenho que entender que eu tenho um chamado, e agora vou aguentar essas pressões que eu lido com elas, para poder não chutar o pau da barraca. Estou falando para vocês, porque todo mundo passa por isso. O grande Elias era o profeta. Irmãos, existiam vários profetas, sim ou não? Você lembra, Andinho, que a Bíblia diz que Elias, antes dele ser arrebatado, ele passa por 3 escolas. Gilgal, né? Qual foi a outra escola que ele passou? Berseba, e outra escola que eu não lembro aqui agora. Lembra outra? Eram 3 escolas, mas era Gilgal, Berseba e uma outra escola, que ele passa se despedindo dos profetas. Existia uma escola de profetas, existiam muitos profetas. Ele era o maior profeta. Ele chega a falar o seguinte: olha, me mata, Deus. Não tem sentido. Irmãos, pensa comigo. Você orar e você ver visivelmente uma multidão ver fogo descer do céu e consumir, isso é surreal ou não? Gente, sim ou não? E depois de você falar o seguinte: olha, eu não sou ninguém, eu não valho nada, eu não tenho condições alguma. Chega! Então, ele passou por isso. Então, quando você passar por algum desânimo, quer ver algo que desanima a gente? Talvez vocês vão comungar comigo. Lá, o nosso é quarta-feira. 7:50, aquelas cadeiras brancas arrumadas. E você fala assim: meus irmãos, cadê os irmãos? Alguém passa por isso? Cadê eles? Aí tem 10 no meu live, 11, 12 no meu live.
Tem quarto que vai quanto? Vai 4. Irmãos, isso são testes. Alguém comunga isso ou só eu que passo por isso? Então a gente passa por isso. Então nós temos que estar nesses momentos, cuidado com essa voz ela é perigosa. Mas deixa eu voltar para cá. Olha só, Deus conclama o profeta a sair da caverna. Mas a Bíblia diz também em Joel 3,10, a última parte, o profeta diz o seguinte: diga o fraco, diga assim comigo, diga o fraco, diga assim, eu sou forte. O fato é o seguinte, o que o profeta Joel está falando? Watson, diga para você mesmo, quando você estiver fraco, fala assim, Watson, você é forte. Não porque você é meritocrático, não porque você tem algumas habilidades, não, você é forte porque Deus está em você. Então, quando a gente estiver fraco, nós temos que falar, olha, Fábio, vai falar para o Fábio, você é forte. Rubem, você é forte. Irmã Antônia, vai dizer para ela, você é forte, Antônia, levanta a cabeça. Esse é a voz que a gente tem que ouvir. Meus amados, o desânimo é uma das estratégias sutis e perigosas. Por exemplo, o desânimo enfraquece a nossa fé, sim ou não? Estamos animados, lembra do Elias? Animado, matou todo mundo, liquidou geral. Estava lá em cima a moral dele. Deus é Deus em Israel, todo mundo viu. E depois o desânimo chegou, ele falou assim, cadê a fé do homem? Escondido, com medo, decepcionado, com fome. O desânimo paralisa a nossa ação. O desânimo ele vai romper a nossa comunhão com Deus. Toda pessoa desanimada, ou quando a gente está no desânimo, dificilmente a gente está bem com Deus. Sim ou não, gente? Se eu estou muito desanimado, muitas vezes eu estou assim, Bíblia, Bíblia, parece que está chupando limão azedo, né? Ora, que saco. E para a igreja, hoje eu não vou não, hoje tem Flamengo 5 da tarde, misericórdia. Desânimo, quer dizer, a pessoa, ela fica o quê? A comunhão com Deus é comprometida. Quem está animado, vem o que vier, mas ele é forte. Então, olha só como é perigoso o desânimo, porque ele vai desativando a minha caminhada com Deus. E aí, uma das consequências, dentre algumas consequências do desânimo, é o seguinte: começa a vir dúvida. Watson, eu tinha que vir para João Pessoa mesmo? Será que eu tinha que vir mesmo? Será? Lembra das perguntas? Outra dúvida que vem, por exemplo, você começa a ter confusão na sua mente. Você não consegue se sintonizar. Você perde a perspectiva espiritual de alguma coisa. São consequências, dentre tantas outras, de quem está passando por um processo de desânimo. Então, olha só, o desânimo, ele rouba o nosso zelo espiritual. Ele pode levar eu e você à apatia. O que é apatia? Tanto faz. Amém. Tanto faz. Por exemplo, multiplicar um life. Tanto faz. Chegar ao final do ano, tanto faz. Eu fico insensível. Eu não tenho aquela pegada, aquela força de continuar o meu chamado. O desânimo também, ele pode, por exemplo, fazer com que o ministério que Deus me deu, ou então o propósito que Deus me deu, seja interrompido. Você conhece pessoas que já pararam? Eles não caíram por pecados de moralidade, pecados de relacionamento, pecados... Não, eles falam o seguinte, olha, eu já vi alguns que usam até um entendimento judaico, bem polido. O que é? Vou entrar no ano sabático. Eu já vi. É errado? Não é errado. Mas eu já vi pessoas que estão há 5 anos sabáticos, e lá pela Bíblia era 1. Então já está muito atualizada a Bíblia. 10 anos sabático. Então, quer dizer, eu começo a usar alguns entendimentos, até bíblico mesmo. Não é errado a pessoa passar um tempo para poder fazer alguma coisa. Se Deus falar que deve ser feito, faça. Mas cuidado com isso, a gente começa a perder esse propósito. Então, olha só, o desânimo, ele abre portas para ataques espirituais. Como, por exemplo, as pessoas às vezes começam a ter problemas emocionais, problemas espirituais. O pastor Santos falou para a gente em Fortaleza, eu acho que está com uns 2, 3 anos, ele fez um workshop na conferência do MDA, ele falou o seguinte, olha, ele como psicólogo, ele falou, se eu fosse hoje consultar Elias pelo relato bíblico, ele disse, era um candidato fortíssimo a um estado profundo de depressão.
Ele diz: todo mundo em depressão, o que é depressão? Excesso do passado, excesso de confusão na mente, tem o desejo de morrer. Ou se mata, ou então fala assim: eu quero morrer, eu quero morrer. Quando eles falam, eu quero morrer, eram sintomas pesados. Então, assim, o desânimo me leva a uma instabilidade emocional. O desânimo também faz com que, por exemplo, a gente passe com mais facilidade por tentações. Quem está desanimado, às vezes, é mais tentado, por exemplo, a chutar os paus da barraca, tentado a não ler a palavra de Deus, tentado a entregar tudo, tentado a não estou nem aí para nada. Então, quem passa por desânimo, começa a ter pensamentos de fracasso. Ele fala o seguinte: olha, não, para mim não dá certo não. Não, olha, tudo que eu faço não dá certo. A minha família não é estruturada, as minhas finanças não são boas, eu não sou um bom acadêmico, eu não tenho um pai legal, eu não tenho uma mãe legal, eu sou solteiro, eu estou na hora de eu casar e não casei ainda. Ele começa a prospectar vários cenários e ele percebe que ele está numa situação difícil. Então, o desânimo tem esse poder de fazer com que eu pense que eu sou um fracasso. Alguém já passou por isso? Já pensou por isso? Olha só, o desânimo leva a gente, muitas vezes, para a depressão. O desânimo gera em mim incredulidade. Começo, não dá certo não. Bíblia, isso é balela. Promessa de Deus, isso aí foi um equívoco, isso aí é para fulano e tal, para mim não. Começo a ser incrédulo, as pessoas, eu sou um sintoma de alguém que está desanimado. Por exemplo, o desânimo nos leva ao orgulho. Irmãos, e às vezes a gente pensa que orgulho é o seguinte, é alguém que é soberbo, somente alguém que é soberbo que acha que é o melhor. Sou o melhor, sou o máximo. Não. Às vezes, eu estava vendo algo interessante, ele diz, às vezes alguém que se isola, o isolacionismo, eu não quero ninguém perto de mim, eu não quero ninguém que entra na minha vida, isso é uma prova de orgulho. Eu não quero ser vulnerável, eu não quero que ninguém, se alguém está perto de mim, vai ver a minha vulnerabilidade. Então, para ninguém ver a minha vulnerabilidade, não chegue perto de mim. Orgulho. Então, isso é uma prova de quê? De que eu estou desanimado. E, por exemplo, uma outra coisa que a gente percebe em relação ao desânimo, ele compromete o testemunho e influencia negativamente os outros. Olha só, diga assim, o desânimo é contagioso. Deixa eu falar algo para você. Você lembra a história dos 10 espias que Moisés mandou? Alguém lembra aqui? Lembra dessa história? Lembra que eram quantos espias no total? 12. E aí, 2 voltaram de lá, o quê? Josué e Caleb? A terra é boa. Para ter foto. A terra é boa. Essa não é uma questão que fácil, tem que ser natural, né? A terra é boa. A terra manda leite e mel. As uvas são gigantescas, os homens têm que carregar. Olha, a gente vai virar chave, a gente vai tirar como se fosse, vamos tirar o bucho da miséria. Vamos enricar naquela terra. Aí a Bíblia diz que dos 12, 10, não dá certo não. É perigoso, os homens são fortes, os homens são armados, os homens são, que nem diz o Ceará, a gente é toquinho de amarrar onça, os homens são gigantes. A gente não vai conseguir não. E você lembra que a Bíblia diz que o povo chorou, o povo de Israel. Chorou, realmente nós somos pobres e miseráveis mesmo, nós não vamos conseguir mesmo. Você sabe que a Bíblia diz que só Josué e Caleb entrou. Então, irmãos, o desânimo é contagiante. Por isso que eu e você que somos líderes, nós não estamos imunes. Nós somos como toda pessoa, amém ou não, gente? Mas nós temos que ter esse cuidado. Poxa, eu tenho que me policiar. Um pai biológico não pode estar muito desanimado, tem que ter cuidado para não poder contaminar os filhos, né? Na verdade, todo mundo que ocupa liderança tem que ter cuidado. Um discipulador fica desanimado? Fica, mas sabe o que eu acho que você tem que fazer? Está muito com problema? Tem um discipulado para fazer? Não faça o discipulado naquela semana. Se você está hoje com um problema muito perto, irmãos, talvez o seu discipulado é 8 horas da noite, liga, meu discípulo, hoje não vou poder me encontrar com você. Por favor, vamos marcar para a semana que vem, vamos para sexta-feira agora. O que você vai fazer então, Watson? Você vai ficar em casa assistindo jogo e novela? Não! Porque no horário que você se encontrar com alguém, você vai o quê? Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia,
eu vou buscar Deus, eu vou assistir um podcast do pastor Luciano Subirá, do pastor Eibe, do pastor Sandro Oliveira, eu vou me encher de Jesus, amém, queridos? Então, olha só, para quê? Para que eu não possa contaminar alguém. Eu já vi pessoas que, eu já fiz isso uma vez, estava numa reunião, com os irmãos aqui de João Pessoa, e eu fui pressionado, e eu estava assim meio desanimado, e eu falei, gente, é assim, 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 e depois eu fui dormir, você lembra deles? Eu falei, poxa, a gente estava bem no começo, eu fui ligar para tudinho, irmão, me perdoa, irmão, eu falei isso, irmão, mesmo que podia ser verdade, mas eu não poderia expressar aquele desânimo. Então a gente passa por isso. Diga assim, eu não aceito a voz do desânimo. Observe que essa voz, ela vai acarretar, ela vai trazer muitos males para a gente. E a última voz que eu quero falar com você hoje, vamos encerrar agora, nessa última voz, diga assim, a voz do medo. A pergunta é, o que é a voz do medo? Queridos, é como se fosse um tipo de sussurro interior, onde a gente começa a perceber com muita clareza as circunstâncias, a gente começa a perceber alguns pensamentos ruins, como, por exemplo, vê se você já passou por isso também, é uma voz como, abre aspas, você não é capaz. Uma voz como, por exemplo, vai dar errado. Uma voz como, Deus não está com você. Uma voz como, é melhor desistir. Dentre outras, alguém já ouviu essas vozes por aí? Dentre outras. Então, olha só, alguns dizem que essa frase, não temas na Bíblia, eu nunca contei, tá, gente? Eu estou falando o que já ouvi de muita gente, se for verdade ou não, é só um parâmetro. Mas dizem que essa frase, não temas, e suas variantes, tem na Bíblia 365 vezes. Se essa estatística for correta, nós teremos, então, um não temas para cada dia do ano. Olha só, não temas. Nota comigo aí, por favor, o que a gente aprende com Isaías. Vamos lá. Isaías 41, versículo 10. Olha só, Isaías 41, 10. O texto diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, se eu estou desanimado, se eu estou com medo, a palavra é, não tema. Diga assim, eu não tenho medo. Em nome de Jesus. Olha só o que Salomão falou. Provérbios capítulo 24, Provérbios 24, versículo 10, ele diz que, se te mostras fraco, no dia da angústia, a tua força diga assim comigo, pequena. Então, o que ele falou? Se você, primeiro a gente tem que entender o seguinte, existe o dia da angústia. Qualquer dia eu vou pregar sobre o dia da angústia aqui na igreja, então vai ser o dia da angústia. Mas existe o dia, mas ele fala o seguinte, se você, nesse dia você for fraco, se você tiver medo, é porque a sua força é pequena. Sabe o que eu tenho falado para Deus? Não é para Ele tirar de mim os problemas. Porque os problemas vêm para nos forjar, amém, gente? O problema vem para deixar a gente mais forte, a gente experiente, a gente com história, com currículo, para poder caminhar para frente. Eu tenho orado a Deus, aumente a minha força. E na verdade eu falo até aumente as forças, eu falo no plural, porque existe uma força espiritual, amém ou não? Uma força emocional e uma força física para aguentar o quê? O trampo da vida. Eu também não oro, por exemplo, Deus, está muito caro a carne. Meu Deus, 50 reais. Não, pode aumentar. Só fala o seguinte, Deus aumenta o meu dízimo. Aumenta a minha entrada, porque eu não vou orar por coisa que eu não vou mudar. Eu oro para que Deus pode me adicionar. Então não peça assim, Deus, tira de mim os problemas. Não, diga assim, Deus me dê força. Diga assim comigo agora. Diga assim, Deus me dê forças. Olha só o que a Bíblia fala em Josué 1,6. Veja aí comigo, por favor. Depois a gente vai estar lendo o 7 e o 9. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos seus pais. Irmãos, pensa comigo. Josué está aparentemente numa enrascada aqui, numa situação difícil. O que acontece?
Deus manda o seu antecessor, o seu discipulador, Moisés, tirar o povo do Egito. Você lembra da história? 40 anos, a Bíblia diz que Moisés lidera aquele povo. Agora Moisés morre e tem que atravessar o vale, já está vindo a terra, e Deus chega para Josué: Josué, é você que vai fazer o povo ir. Irmãos, é muita responsabilidade, sim ou não? Sim ou não, gente? Pensa comigo, se fosse eu, o Watson, caramba, o cara mais experiente do que eu, passou 40 anos, apanhou que só galinha para largar o show, que nesse pessoal do interior, e agora sou eu que vou fazer isso? Quer dizer, não é uma coisa fácil, mas Deus fala para ele: Josué, seja forte, ou seja, não tenha medo, Josué. Versículo 7, então somente ser forte, e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Versículo 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, diga assim comigo: não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, Deus chega num capítulo só, 3 versículos, falando para Josué: ser forte e ser corajoso. Então olha só, o medo, meus irmãos, tem o poder de roubar a nossa força, de roubar a nossa capacidade de vencer. O medo é a certeza da derrota, quando sequer nem aconteceu. Já pensou se Davi tivesse medo do Golias? Nem aconteceu. Tem gente que pensa tanto no futuro, tanta ansiedade, que, meu Deus, como é que vai ser? Deixa acontecer. Parece aquela música, meu Deus do céu. Deixa acontecer primeiro, para depois você ver. Não fica pensando na frente, meu Deus. Quase que eu queimo Jesus. Então, olha só, tem que cortar esse depois, senão o pastor Sandro vai me brigar comigo. Ou então o pastor Angélico, está bem aqui na minha frente aqui. Vamos lá, onde é que eu estava aqui? Vamos lá, olha só, 1 João 4, versículo 18, vai dizer: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. O que é tormento? Angústia. Eu estou com medo, como vai ser? Será se vai dar certo? Tormento, a mente perturbada, não consegue, bota a cabeça no travesseiro, desliga a lâmpada, a esposa ou o marido, e o cara fica a noite todinha acordado, preocupado que se vai dar certo ou não. Isso o medo faz isso. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Diga assim comigo: o amor lança fora todo o medo. Veja também comigo, por favor, Marcos 4, versículo 40, o texto vai dizer: então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não tem fé? Isso aqui quando os discípulos estavam apavoridos: mestre, nós vamos naufragar, acorda, mestre, você não cuida da gente não, mestre. Ele: calma, vocês estão com medo por quê, pessoal? Calma. Então, meus amados, o medo, ele alimenta a incredulidade e bloqueia o milagre. Olha só, o medo leva o coração a crer mais nas ameaças visíveis do que nas promessas invisíveis. Diga assim: o medo me leva a crer mais nas ameaças visíveis do que nas promessas invisíveis. Diga assim: eu declaro que eu estou olhando as promessas invisíveis. O medo, ele compromete o chamado e o propósito. O medo faz todo cristão, por exemplo, enterrar seus dons. Você sabia que tem tanta gente que tem até o dom da palavra, de comunicar, de comunicador, mas tem tanto medo do microfone, que esse bicho aqui às vezes atormenta muita gente, que a pessoa não quer. A pessoa às vezes tem tanto talento para liderar um life, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um jovem de Deus, é um frutífero, tem um caráter de Cristo, todos os requisitos para ser discipulador, todos os requisitos para ser líder de life, tem tudo, mas o medo de assumir uma responsabilidade faz com que eles fiquem travados a vida toda sentada no banco da igreja, sem poder usar os seus talentos. O medo faz isso.
Olha só, o medo, ele evita a pessoa ter responsabilidades, a pessoa começa a negligenciar o chamado dela. E aí, nós temos que ter cuidado com isso, porque Mateus 25 vai dizer que aquele servo, com tanto medo que tinha, ele enterrou o talento. Você lembra da parábola dos talentos? Lembra? Rapidinho aí, uma reprisa. 3 pessoas, 3 servos, o patrão chega, dá para um 5, dá para um 2, para um 1. Volto depois, me dá 10, 100 vezes mais, 4, 100 vezes mais, e aquele um com medo, com medinho, que medinho. O que ele faz? Coloca, enterra aquele talento, e aquele senhor é muito forte, fala o seguinte: você é um negligente, você é como se fosse um irresponsável, você podia pelo menos ter um certo senso numerário financeiro, entregue esse dinheiro para os banqueiros, para meter pelo menos 1% do PicPay, rapaz. Ele é repreendido por causa do quê? Do medo. Então, meus irmãos, o medo, ele deforma a identidade nossa. O medo coloca rótulo como, por exemplo, você é um fraco, você é um incapaz, você é um derrotado, onde a Bíblia fala o seguinte: você é filho de Deus, amém? Diga assim: eu sou filho de Deus. Diga assim: eu sou mais do que vencedor. Diga assim: eu sou santo. Diga assim: eu sou um guerreiro. Deus chega para Gideão no capítulo 6 de Juízes, você pode ler o versículo 11, versículo 12, Juízes 6, 11 e 12, Deus chega para Gideão, que estava escondido, estava malhando lá, bem caladinho lá, e Deus fala o seguinte: Gideão, homem valente. Então, muitas vezes, quando eu me vejo fraco, me vejo incompetente, sem estudo, sem recurso financeiro, com a família mais ou menos ainda, ou talvez nem casei ainda, mas mais para lá do que para cá, eu me acho às vezes não capacitado. Deus olha para mim e fala o seguinte: você é uma pessoa valente, você foi que eu escolhi. Diga assim: obrigado, Jesus. Diga assim: porque eu fui escolhido por o Senhor.